Saudações alfa-sirianas a todos. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arconte mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. Espero que estejam todos muito bem e sejam bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Aqui estamos para gravar mais um encontro e compartilhar informações com os nossos amigos do planeta Terra para que tenham mais e melhores ferramentas rumo à expansão da própria consciência e desenvolvimento da própria inteligência, rumo à própria felicidade. O tema que nós elegemos para tratar hoje é muito interessante. Trata-se de pobreza, ignorância e burrice. E esse tema foi elegido justamente porque o planeta inteiro, mas o Brasil principalmente, está passando por uma grande epidemia de pobreza, ignorância e burrice. Nós estamos escancarando toda a pobreza, ignorância e burrice que existe não somente dentro de nós, mas em todas as instituições, na magistratura, a burrice, a ignorância e a pobreza dos políticos, das famílias, dos ancestrais, das pessoas que a gente ama. Nessa era em que nós estamos, em que os indianos chamam de Kali Yuga, é justamente uma era em que o caos se apodera das pessoas, se apodera da sociedade, fazendo com que muitas vezes existam várias impossibilidades, tanto para que as pessoas como os indivíduos possam fazer a sua luz brilhar. E vamos explicar um pouco como esse círculo vicioso, como essa máquina mortífera que possui esses três tripés, a pobreza, a ignorância e a burrice, governa a vida das pessoas do planeta Terra e também dos indivíduos que formam as massas. Bom, primeiramente vamos falar sobre pobreza. A pobreza é uma realidade que as pessoas atribuem à matéria, né, à ausência de coisas. Mas, na verdade, a pobreza material ela é um reflexo dos nossos níveis, muitas vezes, de pobreza energética, de pobreza de valores, de pobreza de conhecimento. Então, a programação negativa associada é essencial para que a pobreza possa ser uma propriedade a nível 4D ou materializada em níveis 3D, é justamente a programação negativa associada da escassez, que trabalha de maneira casada com a programação negativa associada da cobiça, né? Então, a programação negativa associada da escassez é justamente a crença de que as coisas irão faltar, a natureza deixará de suprir os alimentos, entre outras coisas, que por vezes uma publicidade bem feita pode programar as pessoas para viver nessa frequência da escassez. E, obviamente, quanto mais escassez, mais desejo de possuir ou ter, ou às vezes também ser, o indivíduo desenvolve, né? Então, essas duas programações negativas associadas à escassez e à cobiça têm como resultados concretos duas realidades que são a miserabilidade, que se materializa em doença e morte, e a sabedoria, que se materializa em vida e em felicidade. Então, como todos sabem, a miserabilidade, ela gera a escassez e a cobiça geram um estado de miserabilidade em que a maioria das pessoas do nosso planeta se encontra. E essa miserabilidade encaminha as pessoas, que não é apenas material, lembre-se disso, ela é principalmente energética e de valores. Então, a miséria moral, a miséria de virtudes, a miséria de perdão, faz com que as materializações naturais sejam a doença e a morte. E o resultado oposto, ou seja, quando a pessoa percebe que está dentro de uma programação de escassez e de cobiça, alimentando esse yin-yang satânico, e cansa da miserabilidade, né, e cansa da doença, e cansa da morte, e resolve reagir, ela vai atrás de sabedoria, ela vai atrás de conhecimento, ela desenvolve a capacidade de querer saber como as coisas funcionam. E isso faz com que ela não apenas concretize a própria vida, mas viva dentro dela.
Graças à televisão e à programação teleimagética e os implantes etéreos que essa instala nos campos psíquicos da humanidade, as pessoas vivem fora das próprias vidas, né? Elas vivem projetando os desejos pessoais que elas têm através daquilo que o ídolo do esporte ou o ator da novela faz. Então, a princípio, a pobreza se desenvolve dessa maneira, né? Ela gera miserabilidade. É uma programação de escassez e cobiça que gera miserabilidade, que tem como resultado doença e morte, e que se cura através da aquisição de sabedoria, né? Desenvolvimento da curiosidade, querer compreender como as coisas são e funcionam, que é o que gera felicidade e, consequentemente, uma compreensão mais elevada da própria existência, da própria vida. Bom, além da pobreza, outra epidemia que está se alastrando pelos campos psíquicos da raça humana, principalmente no Brasil, é a ignorância, né? Que no caso é uma programação negativa associada que está relacionada com as frequências energéticas da culpa e ausência. Então, ignorância é ignorar. Por exemplo, eu sou ignorante em engenharia, eu sou ignorante em arquitetura. Se a humanidade dependesse de mim para viver em prédios, viveríamos todos em cabanas, né? Então, ignorar não é o mesmo que ser burro. Ignorar é não ter conhecimento sobre determinado tema. E claro, todos nós, com essa programação negativa associada, criada pelo cristianismo, que é o pecado original, né? Desde sempre alimentamos as programações negativas as programações negativas associadas da culpa e da ausência. Porque quando a pessoa sente culpa, ela não quer estar presente. E todos nós, desde a perspectiva da reciclagem álmica e reencarnação, carregamos um histórico de culpa que nós temos que tornar consciente justamente para estar livre de ser controlado por essa programação que compõe a culpa e poder deixar de gerar ausência, né? A maioria das pessoas não está no próprio corpo, não está no aqui e agora, está no passado, presente, futuro, está nos pensamentos, está cantarolando uma música, né? Então, para estar no aqui e agora, para viver no eterno agora, né? Que é a melhor forma de você entender o que é amor infinito, é preciso que não haja ausência, é preciso haver presença. E para não haver ausência, é preciso conscientizar as próprias culpas. Então, essa programação negativa associada, trabalhando em par, que é a culpa e a ausência, tem como resultados concretos duas realidades, né? Que nos aprisionam primeiramente na frequência do medo, que faz com que a pessoa viva em estado de negação, que é o que gera burrice, e acaba materializando na sociedade em níveis coletivos crimes e mentiras. E o outro resultado concreto é justamente o que cura a ignorância, que é a inteligência, que é a curiosidade, que é a sede de buscar conhecimento, né? É não querer mais ignorar determinado tema. Talvez se um dia eu dependesse dos meus conhecimentos para desenvolver uma moradia para mim próprio, poderia compreender como os prédios, como as casas são feitas, né? Mas enquanto isso não é possível, eu tenho que dar graças a Deus, eu tenho que agradecer justamente porque tem pessoas que desenvolveram essa inteligência, que são capazes de fazer casas, apartamentos, e assim pessoas têm onde morar. Porém, a realidade da nossa sociedade é o sequestro desses conhecimentos pelas estruturas acadêmicas, justamente para que as pessoas da sociedade que queiram ter onde morar se escravizem financeiramente para isso, e é por isso que nós temos como resultado tanta miséria, tanta gente sem ter onde morar, ao mesmo tempo que temos tantas casas abandonadas ou fechadas, né? Então tudo isso é fruto da pobreza e da ignorância, lembrando sempre que essas duas frequências energéticas começam nos planos espirituais. E é por isso que é muito difícil resolver os problemas de abastecimento do planeta Terra, porque a grande maioria dos pobres criou uma relação afetiva e praticamente erótica com os estados de miséria que sempre habitou e se acostumou a alimentar-se de inveja, de ódio, entre outras coisas, que ao invés de aproximar os abismos entre pobres e ricos, apenas afasta através dessas energias e programações que tem como base energética primária o medo.
Então, desenvolver a sua inteligência é muito importante. E existem vários tipos de inteligência, né? A maioria das pessoas busca desenvolver apenas a inteligência financeira, porque todos acreditam que é necessário dinheiro mais do que qualquer outra coisa. E dessa forma nós acabamos criando uma sociedade caótica, governada por psicopatas. Então, é aí que surge a burrice. A burrice está definida justamente por desistir da inteligência ou usar essa para fins perversos. E ela é fruto de uma programação negativa associada que mistura o desprezo, quer dizer, a programação negativa associada é o desprezo, que trabalha com a injustiça e com a brutalidade. E os resultados concretos acabam sendo pobreza, doença, ódio e destruição. Então, quer dizer, é o que nós estamos sendo testemunhas na realidade planetária, mas principalmente no Brasil de hoje, através da política, né? Propaga-se uma cultura musical extremamente de extrema baixa qualidade, propaga-se uma cultura política extremamente de baixa qualidade, desvia-se a atenção das pessoas para temas polêmicos que fazem com que a sociedade perca tempo discutindo coisas que não são as prioridades para que um ser humano viva, sobreviva, seja feliz e esteja livre de pobreza, ignorância e burrice. Então, quer dizer, a pobreza, a ignorância e a burrice, elas se tornaram moedas fortes de pessoas perversas, como nós estamos vendo na política brasileira, como nós muitas vezes temos na nossa família e fazemos vista grossa e não advertimos, não discutimos, não tentamos frear tanto a pobreza como a ignorância e a burrice. E esse tripé funciona como o amor, a confiança e o perdão. É o extremo oposto. O amor, a confiança e o perdão é justamente o que vai fazer com que a pobreza, a ignorância e a burrice sejam curadas. Agora, claro, para isso as pessoas têm que desistir de viver dentro das programações existenciais pirateadas que fazem com que elas acreditem que acumular dinheiro é ter mais segurança, ao invés de utilizar esse para ter mais felicidade. Lembrando que dinheiro é um papel que se imprime mais todos os dias e cada dia você tem mais oportunidades de fazer ele chegar até você. O grande problema é que as pessoas foram programadas através do cristianismo e através do materialismo para acumular o dinheiro de uma maneira que até dentro das próprias famílias é inviável a prática do amor, justamente porque as pessoas não estão tranquilas, porque o dinheiro faz com que elas alimentem ilusões que não permite a elas terem paz, terem saúde, terem tranquilidade e resolver as coisas de uma maneira simples, né? Por exemplo, no Brasil, o maior polo emissor de pobreza, ignorância e burrice é a Rede Globo de TV com a programação dela e, hoje em dia, também o cristianismo, né, as redes evangélicas. E tudo isso se resolveria apertando a tecla off do televisor, indo cada um cuidar da sua própria vida, correr atrás de conectar o eu superior, guias e amparadores extrafísicos. Esses dariam todo o caminho da nossa biografia akáshica para ser feliz nos níveis 3D do planeta Terra. O problema é que nós estamos comprometidos a nível familiar com seres que não somos capazes de ver e entender como realmente são. Acumulamos mentira para conviver na sociedade e desfrutar coisas que realmente não têm valor. Perdemos um tempo enorme falando sobre coisas que não fazem a menor diferença para ninguém. E claro, isso cria desde uma perspectiva astral uma densidade que é muito difícil de abrir mão. E por isso, por vezes, a solidão é tão necessária e adiccionante, né? Você passa a ter quando você cuida da sua vida e não se importa com o que os coletivos estão fazendo da vida deles, portais dimensionais de conhecimento se abrem através do seu cardiochakra, através da sua glândula pineal, de maneira que fica muito mais simples entender a razão da sua existência e quem merece realmente a sua ajuda. Porque um dos maiores problemas, criado pela pobreza, a ignorância e a burrice, é que elas são contagiantes.
Ou seja, as pessoas vão se contentando pelo fato de estarem juntas, sem realizar que, por vezes, estar junto é ajudar o outro a cavar o próprio buraco. Então, a incapacidade de fazer o seu próprio caminho e ser feliz, a incapacidade de amar, confiar e perdoar com perfeição, a incapacidade de habitar os planos da verdade desde uma perspectiva consciencial e comprometer-se com essa, são fatores essenciais para que pobreza, ignorância e burrice governem a vida das pessoas. E não adianta você acreditar que não vai ser atingido pela pobreza, a ignorância e a burrice do seu vizinho. Mais hora ou menos hora, isso pode acabar te contagiando, isso pode acabar te atingindo. Por isso que a disciplina é um trabalho constante. Por isso que o arquétipo do samurai, o arquétipo do lavrador, o que representa o signo de touro, né? A lei da providência, tudo isso não deve ser esperado, tudo isso deve ser cultivado. Da mesma maneira que um lavrador acorda cedo, cava a terra, joga ali as sementes e sabe que a natureza vai mandar água, vai mandar luz, nós também temos que fazer o nosso trabalho em 3D para que os nossos eu superiores, guias e amparadores extrafísicos possam, realizando o trabalho dele, nos livrar disso que está condenando a humanidade do planeta Terra e principalmente o povo brasileiro e o povo português, que é a pobreza, a ignorância, a burrice, a precariedade, entre outros estados de existências que são reflexo de tudo que acontece nos nossos campos áuricos, sensíveis, energéticos, vibratórios, mentais, psíquicos, akáshicos, instintivos, físicos e orgânicos. Acredito que nesse encontro de hoje vocês vão encontrar ferramentas para ativarem os códigos internos íntimos que permitirá a todos vocês conectar diretamente com seus criadores originais, com seus protetores originais. Caso necessitem de ajuda, entrem em contato comigo e adquiram os serviços de Aura, Assistência Universal de Realimento Anímico Psíquico. E será um prazer trabalhar com vocês. Eu desejo um grande abraço a todos e até o próximo encontro, queridos amigos. Obrigado.